Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Suprema Imobiliária, o único canal da região que traz para você conteúdo do mercado imobiliário. A pergunta que nós vamos responder hoje no nosso canal é a seguinte: o que é uma permuta de imóvel? Essa é uma pergunta muito recorrente também, que o pessoal pergunta muito para nós, qual que é a diferença, o que é permuta, troca. Eu respondo para você logo depois da vinheta. Permuta de imóvel é um termo muito utilizado no mercado imobiliário. Normalmente, popularmente, a gente conhece por troca, mas a nomenclatura correta é permuta. O que é uma permuta de imóvel? A permuta de imóvel acontece quando, por exemplo, você tem um imóvel, outra pessoa também tem um imóvel, você está interessado no imóvel daquela pessoa e aquela pessoa está interessada no seu imóvel. E os interesses podem ser interesses comuns, por exemplo, eu tenho um imóvel que está localizado no bairro X, mas eu gostaria de morar no bairro Y. A pessoa do bairro Y tem um imóvel lá e gostaria de morar no bairro X. Os imóveis podem ser tanto de valor equivalente, Ou seja, o seu imóvel pode ter o mesmo valor do imóvel do bairro Y, como pode ter também diferenças de valores. Pode ser que o imóvel do bairro Y vale um pouquinho mais que o seu ou vale menos do que o seu. Nessa transação a gente chama de permuta, porque você vai permutar o seu imóvel do bairro X com o imóvel do bairro Y. A permuta pode ser, se os imóveis forem de valor equivalente, ou seja, valores iguais, pode ser feito apenas a permuta. Aí você vai lá no cartório de registro de imóvel e faz uma escritura pública de permuta. Existe também a permuta com torna. O que é a permuta com torna? O imóvel do bairro Y vale um pouquinho mais do que o meu, então eu vou dar o meu imóvel e mais uma torna em dinheiro para completar o valor do imóvel do bairro Y. Então a permuta funciona dessa forma, é como se fosse uma troca, Popularmente a gente chama de troca, mas no mercado imobiliário e também juridicamente, o nome correto seria permuta. Essas são as formas de você permutar o teu imóvel. Você pode permutar por outro imóvel de valor equivalente, por imóvel de valor inferior, por imóvel de valor maior. Você pode permutar uma casa por uma chácara ou permutar uma chácara por uma casa. Então, existem N possibilidades de você fazer permuta de imóvel. A orientação que a gente dá é que quando você tiver uma situação como essa e você queira fazer uma permuta de imóvel, tanto de imóvel urbano para imóvel rural ou ao contrário, imóvel rural para imóvel urbano ou imóvel urbano com imóvel urbano, que você procure um profissional habilitado. Por quê? Porque ele vai acompanhar esse processo do início ao fim com você. Existem várias situações nessa transação que precisam ser verificadas, tanto questões documentais quanto questões de imposto de renda. Então, um corretor habilitado ele vai estar preparado para poder te assessorar da melhor forma possível. Legal? Gostou desse vídeo? Dá um like aí, se inscreve no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, nos ajude a divulgar cada vez mais essas informações do mercado imobiliário de Medianeira. Um abraço e até o próximo vídeo.